eu sou a Tati, franqueada do Protect, falando diretamente de Santana de Parnaíba, São Paulo. Imagine que você esteja em uma área isolada, como uma cidade do interior, e alguém precisa de ajuda médica urgente. Aqui entra o transporte aeromédico capaz de chegar até onde a ambulância não consegue, ou com uma celeridade inigualável. Mais importante do que conhecer um pouco mais sobre esse serviço é saber se o seu plano de saúde realmente oferece essa interessante cobertura. Assim, você consegue ter mais tranquilidade e segurança, uma vez que sabe que existem recursos disponíveis para lidar com emergências médicas graves. Interessou? Então esse conteúdo é para você. Mas antes, se inscreve no nosso canal, compartilha nosso vídeo e deixa seu like. Roda a vinheta, Richard! Bom, vamos lá. Transporte aeromédico é um serviço que utiliza aviões e helicópteros para transferir pacientes que estão em estado crítico de saúde ou requerem uma atenção médica especializada. Basicamente, esse modelo de transporte é acionado em situações que o tempo é crucial, como em caso de emergência médica, e atualmente movimenta 750 milhões por ano no Brasil, conforme a Associação Brasileira de Operações Aeromédicas. As aeronaves usadas para transportar os pacientes são verdadeiras UTIs móveis e possuem uma variedade de equipamentos com a mais avançada tecnologia, como monitores de saturação de oxigênio, CO2, cardíaco, desfibrilador, macas, ventilador mecânico, equipamentos de suporte à vida, etc, etc. Em termos mais simples, esses transportes funcionam como ambulâncias do céu, ou seja, com tudo o que é necessário para tratar o paciente durante um voo. Além dos equipamentos profissionais de saúde, acompanham a pessoa para garantir que ela tenha acesso ao melhor atendimento possível até chegar à região ou hospital de destino. O processo de transporte aeromédico é dividido em 3 etapas principais, que são: fase preparatória, que ocorre antes mesmo da aeronave em questão decolar, como o nome bem sugere. Essa etapa procura assegurar o voo e o transporte seguro do paciente por meio do cumprimento de uma série de procedimentos, como avaliação do estado clínico do paciente, inspeção dos equipamentos da aeronave, análise das condições meteorológicas, planejamento de rotas, preparação dos equipamentos médicos que serão utilizados, alinhamento interno da equipe e por aí vai. Para resumir, uma fase preparatória é o momento em que a equipe se organiza para deixar tudo pronto para o atendimento. 2. Fase de transferência. Com tudo pronto, começa a fase de transferência em que o paciente será efetivamente levado para a região ou hospital de destino. Quando o paciente chega à aeronave, ela já está pronta e a postos para que o paciente seja colocado a bordo com todo o cuidado possível. Durante o voo, os médicos e enfermeiros monitoram o paciente o tempo todo para conferir se ele está estável ou se precisa de algum cuidado. Tudo isso para garantir que ele chegue bem ao hospital ou local que ele vai receber ajuda especializada. 3. Fase de estabilização pós-transporte. Pronto, o paciente chegou ao destino, mas não pense que acabou. Agora vem a última fase, que é a de estabilização pós-transporte. Essa etapa visa garantir que a transição do paciente da aeronave para o próximo ponto de atendimento seja tranquila. Para isso, a equipe médica acompanha essa mudança e ajuda a passar as informações importantes sobre o estado do paciente para os novos cuidadores. Esse procedimento ajuda a manter o paciente estável e a continuar o tratamento sem maiores problemas após o transporte. E como funciona o transporte aeromédico no plano de saúde? No plano de saúde, essa modalidade de transporte funciona mediante a oferta de cada operadora de saúde e essa oferta pode inclusive ter diferentes categorias de serviço. Em regra, essas categorias oferecidas pelo transporte aeromédico variam de acordo com o plano de saúde contratado e as políticas de cada operadora de saúde. Logo, é importante conferir se o serviço está incluído na apólice do seu plano de saúde e entender as condições de utilização, tais como limites geográficos, atendimentos, situações elegíveis e outros detalhes. Assim, no caso de uma emergência médica, será mais fácil o seu contato com a operadora para solicitar essa assistência. Diversas operadoras oferecem cobertura para transporte médico. Alguns exemplos são Unimed, Bradesco Saúde, Amil, Sul América, entre outros. Agora, a disponibilidade desse serviço varia de acordo com o plano específico contratado e, em regra, o transporte aeromédico tende a ser oferecido apenas nos planos mais completos, os mais caros. Uma outra possibilidade é o segurado contratar à parte esse serviço via um aditivo contratual ao seu plano de saúde, mas nesse caso precisa averiguar se o plano oferece essa forma de contratação. Então lembre-se de analisar bem os detalhes da cobertura com a seguradora. Agora, para você entender qual a diferença entre resgate e transporte aeromédico. O resgate aeromédico diz respeito ao processo de recuperação e estabilização de pacientes em situação de emergência com o uso de aeronaves. Já o transporte dessa modalidade consiste na transferência de paciente estabilizado, a princípio, entre diferentes unidades de saúde. Portanto, a grande diferença, portanto, entre o resgate e o transporte está no estágio do paciente e no propósito. O resgate é uma intervenção emergencial e o transporte é uma movimentação mais planejada. O preço do transporte varia conforme a distância a ser percorrida, complexidade do caso, tipo de aeronave, entre outros fatores. Para depender desses detalhes, é difícil determinar
uma média exata de preço do tipo de transporte, mas ele pode variar entre centenas e milhares de dólares, que serão convertidos em reais. De fato, é um valor que pode pesar no bolso, por isso é importante contar com um plano de saúde que ofereça essa cobertura, porque pode ajudar a reduzir ou eliminar os custos para esses procedimentos. E é isso aí, por mais que se tome cuidado no dia a dia, nunca se sabe os imprevistos que podem acontecer. Então, para garantir uma resposta rápida e eficaz em situações de emergência médica, o transporte aeromédico se apresenta como um recurso essencial. A capacidade que esse serviço tem de alcançar áreas remotas e fornecer os cuidados especializados durante o transporte pode fazer toda a diferença. Logo, é fundamental que as pessoas estejam cientes da disponibilidade desse serviço e verifiquem se ele está incluído no seu plano de saúde. Gostou? Quer conversar mais sobre o assunto? Então entre em contato com o doutor ou uma doutora Protege. Estamos sempre à disposição para te ajudar. Abraços e até a próxima!